Olá, seja bem-vindo ao nosso webinar A Fórmula do Home Office, segredos e ferramentas para a sua produtividade. Eu sou Guilherme Silvestre, sou diretor comercial da HSBS e gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos. Espero que todos estejam bem e com saúde. Nossa agenda de hoje, vamos falar sobre transformação de um modo geral, falar um pouco sobre a HSBS, os números da transformação digital, as dicas para o home office e os impactos e prioridades. E no final, estaremos esclarecendo dúvidas e fazendo qualquer orientação adicional. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a transformação digital. A gente está passando aí pelo maior processo de transformação que a humanidade já vivenciou. Nunca passamos por uma história como essa, com essa pandemia. Não foram CIOs, CEOs, bolsa de valores, bomba atômica, dólar, aquecimento global, nada. O maior consumidor dessa transformação foi o Covid. Eu dividi essa transformação aí em 5 pontos, tá? Então, com essa transformação, a gente conseguiu perceber o abismo para as empresas para a operacionalização do home office. Apesar da HSBS já trabalhar com esse insight desde 2009, então a gente começou a perceber isso, que era um trabalho muito árduo para gerar esse funcionamento do home office. E os clientes muitas vezes não optavam isso como uma ferramenta interessante. E passado esse momento aí de pandemia, a grata satisfação de receber vários elogios e de como a gente preparou as empresas para essa transformação. Então, a primeira transformação que eu queria falar é sobre a transformação da saúde. Eu vou ser bem rápido, né, para deixar aí os nossos especialistas falarem mais sobre os assuntos. Então, a transformação na saúde, o mundo se uniu em busca de um caminho para vencer essa pandemia, com protocolos médicos, padrões, procedimentos, fabricante de automóvel fabricando respirador em linha de produção de automóvel. Assim, então, você percebe o poder de adaptação não só das pequenas empresas, mas imagine uma Ford começar a produzir respiradores numa linha de produção de automóvel. Então, isso eu achei pontos assim. Hoje, se você quiser comprar uma pasta de dente como serviço, que todo mês você vai receber, isso está disponível para você. Isso é um item que começaram a surgir novos negócios baseados nisso. E a saúde foi um dos pontos que foi muito impactado. Quando a gente pensou que iríamos trabalhar com telemedicina no Brasil, que ainda tinham vários impeditivos para operacionalizar com isso. Então, hoje, a gente já tem uma luz no fim do túnel de que as vacinas estão próximas. Tem alguns líderes que dizem que em outubro a gente está tendo vacinas, a OMS acredita que em 2021, então estamos aí na expectativa. A outra transformação, a transformação econômica. A crise econômica está gerando aí uma transformação dos negócios nas pessoas. Tudo está mudando, a forma de se alimentar, de se comunicar, de vender, de respirar, tudo. O ato de transformar os negócios com inovação deixou de ser uma obrigação e passou a ser uma questão de sobrevivência. No Brasil, o auxílio emergencial está impulsionando aí a economia, né, fazendo girar de forma precária e forçada, mas a gente espera que o quanto antes essa retomada volte e a gente volte a crescer de uma forma sustentável. Outra transformação, a transformação humana. O coletivo passou a ser valorizado e o conceito de solidariedade finalmente começou a fazer sentido. A mudança na forma de agir das pessoas está norteando a velocidade dessa transformação. Nenhuma transformação ocorre se as pessoas não estiverem engajadas e envolvidas, seja ela uma ação social, seja uma transformação tecnológica de saúde, e o engajamento e envolvimento das pessoas é fundamental. Enquanto uma vacina não sai, a gente fica aí na prevenção com o uso de máscara, distanciamento de 1,5 metro, lavar as mãos constantemente e não lavar não levar a boca, olhos e nariz às mãos. Outro ponto, a transformação educacional. A antiga forma de ensino passa agora por uma prova de fogo, com todas as escolas fechadas e data de retorno incerto.
Temos vários clientes da área educacional e estamos apoiando fortemente eles nessa recuperação. O ensino à distância e as novas metodologias focadas em competências e não mais em conteúdo movem essa transformação. Países como a Itália, Espanha, França, Portugal, agora vi no noticiário, que reabriram e estão vindo aí numa segunda onda da pandemia. Então, é um negócio a se pensar se o momento é agora e como a gente deve trabalhar, principalmente aí nessa transformação educacional. E, finalmente, a transformação tecnológica. O abismo foi percebido quando as empresas tiveram que ativar o home office e não estavam preparadas para isso. Deixamos de ter a responsabilidade de conectar dezenas de filiais e escritórios para milhares em um ambiente domiciliar e com pessoas despreparadas para isso. Então, assim, isso foi um dos maiores desafios da HSBS, de em pouquíssimo tempo capacitar empresas, pessoas para a realização dessas atividades. E aqui começa a nossa jornada, com a fórmula para o home office. Vou passar a palavra para Tiago Lima, especialista em produtividade da HSBS, e André Alves, especialista em conformidade. Mas antes, eu vou falar só um pouco sobre a HSBS, que, como vocês já ouviram, nosso maior objetivo é melhorar a maneira com que as pessoas trabalham, com o uso de recursos de alta produtividade, exponenciais e de robusta segurança. Então, faz parte da estrutura da HSBS operar nas pessoas. Estamos há mais de 20 anos no mercado, alto nível de TI, então, profissionais multidisciplinares e atuando muito forte na área de produtividade. As atividades socioambientais. Então, apoiamos a Casa de Passagem, o Instituto Parve, Missão Educar, Instituto JCPM, Ponto Cidadão e o Banho Recife. E para engrandecer aí nossos certificados que vão começar, nossas pessoas certificadas que vão ingressar, tem aí diversas certificações Microsoft, diversas certificações Microtik, Vim, Nutanix, e aí alguns dos nossos clientes, tá? Temos clientes de diversos segmentos de mercado e de diversos tamanhos. Tiago, fica agora com você. Antes mesmo, deixa eu falar um pouco aí das premiações. Então, a gente foi parceiro premiado em 2015, né? A gente foi eleito o melhor parceiro do ano em 2015 do Brasil, tá? Fomos o primeiro parceiro a tirar a competência Cloud Productivity, ou seja, especializado em produtividade, a primeira do Brasil. E agora, em 2020, agora em julho, fomos premiados também parceiro do ano 2020 na competência Data Center Migration para América Latina e Caribe. Também é muito orgulho de trazer essa premiação aqui para o Brasil, né? E agora sim, Tiago, vamos começar aí a fórmula, o segredo aí para o home office. Muito obrigado, Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, mais uma vez, conforme nosso diretor falou, Guilherme. Vamos falar um pouquinho sobre as dicas, né, e de como iniciar essa jornada, entender um pouquinho como aconteceu essa transformação digital. Assim como o Guilherme falou, tá, muitas empresas de vários segmentos passaram por essa transformação de maneira forçada, tá? Não foi, assim, a gente até costuma falar que não foi o gerente de TI, não foi o gerente financeiro, não foram os gestores que movimentaram, né, digamos assim, essa transformação. E um dado bem, digamos assim, bem alarmante é que essa transformação digital que nós passamos nos últimos meses, ela foi equivalente a uma transformação a um ciclo de 2 anos. Então, foram 2 anos de transformação digital em apenas 2 meses, desde março, né, meados de março, aqui no Brasil, aproximadamente no mês de abril também, quando começaram os primeiros casos da pandemia, aconteceu essa transição para a transformação digital de uma maneira forçada, tá? E alguns dados importantes que nós podemos trazer dessa transformação
é que atualmente nós temos 775 milhões de usuários ativos diariamente dentro da plataforma de videoconferência da Microsoft, dentro da plataforma de comunicação unificada, digamos assim. Hoje, 200 milhões de participantes em reuniões do Teams em um único dia, tá? Eu vou trazer essa métrica antes da pandemia para que vocês possam ver a evolução. E não é apenas participação de reunião, porque é muito fácil a gente falar que uma pessoa, um aluno, um colaborador, ele está assistindo uma reunião, ele está trabalhando em uma reunião, mas será que isso já é suficiente para o trabalho remoto? Isso já completaria esse trabalho remoto, essas atividades remotas? Então, 2/3 desses colaboradores que participam de reuniões, eles também colaboram com arquivos, interagem, se comunicam através da plataforma, que é um dado que mostra que ele não está simplesmente participando de uma reunião, assistindo uma live, né, como tem sido muito visto nos últimos meses dentro das plataformas web. Hoje também temos 183 mil instituições educacionais usando o Teams em todo o mundo. Então, como o Guilherme falou, nós não temos apenas um segmento que aproveitou dessa jornada, aproveitou dessa transição para seguir com a ativação do Teams, né? Existem vários segmentos que aproveitaram esse momento para fazer essa transição. E atualmente existem 20 instituições, está aumentando já esse número, mas 20 instituições comerciais têm o Teams com mais de 100 mil usuários. Então, se você pensar, não, o Teams só dá para fazer uma reunião pequenininha com 10 pessoas, com 15, com 20, com 100, não. A ferramenta ela tem evoluído, aumentado a sua capacidade, seja de reuniões ou de eventos ao vivo, tá? Cada vez mais temos tido essa evolução dentro da plataforma. E aí, só para você ter ideia, em março de 2020, nós tínhamos, por dia, uma média de 560 milhões de minutos, né, dentro de uma conferência do Teams. Pouco tempo depois, como eu disse, praticamente 2 meses, nós já passamos para 2,7 bilhões de minutos diários em reuniões do Teams. Tá? Então, esse aumento foi mundial, tá? Dentro da plataforma, e não somente a relação de minutos em reuniões, mas também as pessoas têm ingressado, né, têm participado dessas reuniões de uma maneira mais imersiva. Como assim, Tiago? A reunião, às vezes, ela pode ser apenas de áudio, porém, quando a gente tenta trazer esse ambiente, se ambientar um pouco mais para um cenário presencial, para um cenário que se aproxima um pouquinho mais da nossa experiência anterior no escritório, com experiência com vídeo, usando os modos atuais da plataforma, como modos juntos, que criam um ambiente virtual, isso cada vez mais tem trazido uma melhor experiência dentro da plataforma, tá? E aí isso tem sido um dos incentivadores, né? Um dos motivadores dentro dessa transformação que foi tão repentina, infelizmente por conta de uma pandemia, tá? Não estamos dizendo que a pandemia foi uma coisa boa de maneira nenhuma, porém, essa evolução, essa pandemia obrigou as instituições, obrigou as empresas a evoluírem digitalmente, né, a participarem dessa transição. Eu quero passar a palavra agora também para o nosso ilustre amigo André Alves, tá? Que está também participando desse evento. Querido André, a palavra é sua, amigo. Oi, pessoal. Prazer imenso ter vocês aqui conosco. Eu sou o André Alves, sou consultor da HSBS e do Grupo Nagem. Então, para quem não sabe, a HSBS ela faz parte do Grupo Nagem, né? Então, um grupo de... E a gente veio aqui exatamente falar um pouco de soluções que a gente está entregando hoje para ajudar, né, como o Tiago falou, para ajudar nesse momento de Covid, nesse momento aí de home office tão ativo. Então, como o Tiago colocou os números aí, hoje, a crescente muito forte da necessidade de reuniões. E aí eu estou falando não só de profissionais de empresas, digamos, firmadas, mas profissionais autônomos, MEIs. Então, várias pessoas precisam, antes de entrar na reunião do Teams, fazer o quê? Agendar a reunião. Então, uma das soluções que a gente está propondo é exatamente automatizar esse agendamento. É ter não só um atendimento, mas ter esse agendamento com atendimento seguro e tudo isso totalmente online, trazendo segurança aí para esse momento de
privacidade e LGPD. Então, fora eu entregar um e-mail, um agendamento automatizado de atendimento online seguro, o próprio e-mail vai ser disparado automaticamente para o cliente. Então, tudo isso, né, como a gente falou, de forma automatizada, de forma segura e conveniente para um MEI, para um profissional liberal. A gente está falando aí de o nosso HSBS teleatendimento, uma solução que a gente até no final vai disponibilizar o agenda, onde eu vou colocar esse agendamento simples e vou disponibilizar a agenda de um médico, de um fisioterapeuta, de um profissional liberal, até como a gente está fazendo aqui com a HSBS, uma agenda de reunião para o próprio cliente, ele, a hora que quiser, ver o melhor horário e disponibilizar, dizer qual horário dele é compatível e agendando uma reunião muito simples e muito fácil. Também para esse momento do Covid, deixa eu só passar o próximo, Tiaguinho. Então, também para esse momento do Covid, a gente está trazendo ferramentas não só que gerenciem e marquem reuniões, mas que tragam automatização para dentro da organização. E aí eu estou falando criar apps, desenvolver, ser móvel, interagir, produzir mais. Então, qual o conceito hoje? A gente está com um especialista aí, que é exatamente o Thiago, o nosso especialista quase não sai, em produtividade. Então, a ideia é trazer soluções onde qualquer pessoa dentro da empresa, ela mesma possa desenvolver um app e começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro com esse app. Então, a solução da gente, ela vai automatizar, vai ser flexível, vai interagir e vai fazer a empresa produzir mais. Então, a gente está vendo aí como foi essa transformação de 2 anos em 2 meses, que várias pessoas não tiveram nem condições, né, de ter uma página web, imagine um aplicativo. Então, o que a gente está exatamente propondo é entregar um apps on demand. Então, a gente vai dar as condições de você criar um fluxo de aprovação, de você criar um pequeno app para uma venda, para um aluguel, para uma recepção. Então, a ideia é trazer essa automatização para dentro da empresa, para microempresa, para grande empresa, para a empresa de uma pessoa só, um MEI. Então, tudo isso está sendo flexibilizado pela ferramenta de Apps on Demand. Próxima. Deixa eu só passar o slide. Então, a próxima é exatamente o que o Thiago estava falando no slide dele. Então, imagine você ter uma comunicação unificada, essa comunicação ser onde você estiver, então ramal, onde eu estiver, se eu estiver no aeroporto, se eu estiver dentro da minha casa, onde eu estiver, porque o que aconteceu muito nesse momento Covid? Então, muitas pessoas tiveram que não só entregar desktops, mas entregar desktops e ramais, né, para a pessoa trabalhar de casa. E aí, uma solução, e vou passar depois dessa a bola para o Thiago. Então, é a solução que hoje a gente está mais, nesse momento Covid, está sendo mais entregue, que é deixar o ramal da pessoa no próprio Teams. Então, a gente vai fazer toda a parte de comunicação unificada, mobilidade, e você vai ter a colaboração dentro da sua residência, dentro da sua casa, para você poder trabalhar em home anywhere, onde você estiver. Então, o HSBS One Voice é exatamente isso. Então, nunca mais percam a ligação do seu ramal. Por quê? Porque o Teams, a partir de agora, vai ser o seu ramal, onde você estiver. Porque se você estiver no computador, você vai ter o Teams no computador. Caso você não esteja ligando para o telefone da sua empresa, ligando para o seu ramal, vai cair no Teams no seu celular. Então, se você tiver o aplicativo Teams instalado no celular, você vai entregar. Por que a gente está falando isso? Porque hoje a gente está falando muito da parte de segurança. Então, deixar aparelhos, deixar dispositivos trafegando informações de um lado para o outro, sem criptografia, sem segurança, sem entrega, então é muito arriscado, é muito vulnerável para todas as organizações. Então, o Teams One Voice vai trazer, o HSBS One Voice vai trazer exatamente esse tipo de segurança para as organizações, vai entregar para o seu funcionário um ambiente estável e seguro. Então, era isso. Vou passar a bola aí de volta para o Thiago. Daqui a pouco a gente fala de novo, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado, André. Muito bacana as soluções, né? Como o André falou, essa integração que o Teams permite é excepcional.
tá? Você poder ter o seu ramal em qualquer lugar, você poder também criar aplicativos, como o André bem citou, é uma alternativa que vai ajudar muito nessa transição, nessa transformação digital de maneira democrática. Eu gosto muito de falar que essas soluções que a HSBS tem entregado, essas soluções Microsoft que estão embarcadas no Office 365, elas são muito democráticas, porque permitem a democratização da automação, a democratização do desenvolvimento de aplicativo, né, André? É muito legal esse tipo de cenário, onde você talvez iria gastar 6 meses para desenvolver um aplicativo, mas em pouquíssimo tempo a gente consegue criar um aplicativo que vai te ajudar em vários cenários, né? Seja um cenário de um questionário, seja um formulário de aprovação, seja um cenário de um formulário de reembolso, entre várias alternativas. Mas vamos em frente, que temos ainda muitas dicas aqui nessa nossa sessão de dicas para o home office. E aí eu trago algumas dicas aqui que não são relacionadas à tecnologia, pessoal. Acreditem, tá? Mas são importantíssimas tanto para a segurança da plataforma quanto até para a sua produtividade, tá? Uma delas são as paradas obrigatórias. Então, vamos lá. É importantíssimo, tá, que nós tenhamos alguns intervalos de descanso, seja para se hidratar, ir ao sanitário, comer uma fruta, aproveitar, já que você está em casa, tá, em um cenário de home office, e tentar ter uma vida um pouquinho mais saudável, já que você tem essa, digamos assim, um cenário mais familiar, que não é o escritório, acaba dando, digamos assim, uma facilidade nessa questão. Porém, mesmo sabemos que em alguns casos é possível que a gente acabe passando despercebido e esqueça dessas pausas. Então, vamos reforçar uma dica bem legal. Uma outra é a preparação. Como todo atleta, como todo corredor, ele precisa de um alongamento antes do exercício. No nosso home office, no nosso dia de trabalho, tá? Independente do segmento que você trabalhe, a nossa jornada de trabalho é realmente uma maratona em alguns casos. E é importante o alongamento para que você passe algumas horas em frente ao computador, tá? E por falar em horas ao computador, principal questão em frente ao computador é estar bem alinhado. Cuidado com a postura, verificar se o mouse está na altura correta, a mesa, ter uma cadeira confortável. Tente investir em uma mesa adequada para a sua postura, para a sua altura. Tá? Então, existem mesas e cadeiras para diferentes alturas, diferentes tamanhos de pessoas, pesos. Então, é importantíssimo alinhar, tá? Esse seu home office para que ele seja bem confortável e que esses momentos em que você tem trabalhado sejam mais produtivos por conta desse conforto que você tem adquirido. Um outro cenário que muita gente tem sentido falta é o cenário de comunicação, tá? Então, essa dica é legal porque quando a gente estava no escritório, quando estávamos no escritório, era muito comum aquela pausa para um café, tá? É permitido, pessoal. Vamos fazer essa pausa para o café também no home office. Então, cria uma reunião no Teams, cria uma videoconferência, cria um áudio, chama seus colegas e conversa um pouquinho, 3 minutinhos, 5 minutinhos, mas você vai poder desopilar um pouquinho durante a sua jornada de trabalho. É importante, tá, para a nossa saúde mental, tá, para a nossa saúde, digamos assim, do nosso dia de trabalho. E aí também, isso é uma dica de produtividade para o seu home office. Trazendo também outras dicas, tá? Temos dicas que envolvem também questões tecnológicas. E aí uma dessas dicas que eu acho muito importante é que você dê preferência a uma internet de qualidade. É fundamental para a navegação, para as videoconferências, que você ou use uma rede cabeada ou use uma rede Wi-Fi wireless de qualidade, para que o seu home office tenha mais qualidade também. Então, imagina você em uma reunião e o áudio picotando, o áudio cortando, a pessoa não consegue lhe ver, parece um robô lá travando. Talvez a pessoa no qual você quer se comunicar não consiga entender exatamente o que você quer passar para ela. Então, importantíssima essa questão de ter uma rede, uma internet de qualidade, tá? Uma rede Wi-Fi, caso você esteja usando o dispositivo wireless, tá? Tente também acessar apenas conteúdos relacionados ao trabalho. Importantíssimo porque existem aplicativos, né, e existem também sites que são conhecidos como sites de fuga de tempo, perca de tempo. E aí esse tipo de serviço acaba consumindo um pouquinho do nosso dia e diminuindo a nossa produtividade. Cuidado com softwares que você instala em seu computador.
Importantíssimo essa questão para que sua máquina tenha um desempenho melhor. Então, imagina que você está com o HD da máquina cheio de coisa instalada, cheio de download, cheio de filmes que você baixou. Cuidado com softwares instalados em seu dispositivo. E também verificar sempre os certificados de sites e sistemas que você acessa. Não sei se vocês conhecem, mas aqui a gente até tem um símbolo de um cadeado, tá? Que representa lá em nossos navegadores que aquele site é seguro. Então, é importantíssimo para quem é de TI, às vezes já tem uma familiaridade com os certificados SSL, mas é importantíssimo para todo mundo sempre se atentar a isso, tá? Porque eu vou falar um pouquinho de algumas estatísticas de ataque que aumentaram muito nesse período de pandemia. E por último, atualize sempre. Sempre atualize seu sistema, aproveitem as atualizações do Windows, do Teams, do pacote Office, dos sistemas que você usa, pois sempre você terá correções de falhas, correções de vulnerabilidades nas plataformas e softwares que você usa. Importantíssimo utilizar sempre softwares atualizados. E aí eu trago mais uma vez, eu peço ajuda mais uma vez do nosso ilustre André, tá? Que vai contribuir mais uma vez no que a HSBS pode contribuir, né? O que é que nós pensamos para apoiar os nossos clientes, os nossos parceiros relacionados a essas dicas que foram dadas. Obrigado, Tiago. Que legal isso aí. Então, como o Tiago falou ali no primeiro tópico dele, né, da mobilidade da parte da rede Wi-Fi, então ter hoje uma rede Wi-Fi que traga segurança ao ambiente empresarial é muito simples. Mas hoje a gente está num novo patamar, né? Então as pessoas estão dentro das residências e estão precisando dessa Wi-Fi. Então a gente está vendo aí muitas empresas dando estímulos, não só claro, psicológicos, mas também de parte financeira em colocar uma internet, colocar cadeiras, né? Trazer esse ambiente home office. Então, para ajudar essas empresas, a HSBS está trazendo exatamente uma solução que vai trazer mobilidade, vai trazer esse gerenciamento e esse controle para dentro da residência do funcionário. Então, o HSBS Wi-Fi Home, ele vai ter exatamente uma rede Wi-Fi a nível empresarial dentro da residência do colaborador. Então, por que isso? Porque a gente sabe que a gente está tendo hoje CEOs, está tendo vários stakeholders que precisam, e assim como eu estou fazendo agora, como o Tiago, a gente precisa estar o tempo todo fazendo conferências e reuniões online. Então, ter uma internet que não picote, que não perca qualidade, que não como a gente falou, impeça de entregar ao interlocutor, né, aquela mensagem, é muito importante. Então, a HSBS está entregando isso para ajudar essa atividade dentro das residências para o home office. Tudo isso, como a gente falou, gerenciado, seguro e trazendo todo o controle para os ambientes. A outra solução, e aí eu falo bem, que eu sou bem xodó dessa solução, desculpa, Tiago, mas é uma solução que vai trazer aí a experiência do usuário para dentro, né? Então a gente vai ter essa experiência do usuário de uma forma enriquecedora, segurança. Então, nesse ambiente aí com Azure, né, de Azure, voltado à parte também de LGPD, então eu vou trazer para os meus clientes segurança e, claro, simplicidade e o licenciamento, tudo isso em uma única solução. Então, eu vou conseguir embarcar toda a solução do cliente, quer dizer, todo o ambiente que ele trabalha na organização dentro de, que eu chamo perímetro, já com licenciamento, já com ferramentas de segurança, tudo isso encapsulado e entregue para ele trabalhar dentro de casa. Quer dizer, o ambiente que ele trabalha na empresa, dentro de um notebook, dentro de um celular, tudo isso dentro de um perímetro chamado HSBS Virtual Desktop. Então, é uma solução integrada que eu não só vou trazer a parte de desktop virtual, mas eu vou trazer toda uma solução de colaboração, desde aí que a gente chama toda a solução do Office 365 embargada, para eu ter o meu e-mail dentro desse perímetro, todos os meus arquivos dentro desse perímetro, com o meu SharePoint, o próprio Teams dentro desse perímetro, e mais, todas as soluções de conformidade que hoje a Microsoft entrega para você ficar em conformidade com a Lei de Proteção de Dados. Então, é uma solução fantástica e você pagando um licenciamento único. Então, gosto muito, por quê? Porque eu trago o meu ambiente corporativo
para minha residência de forma segura e atendendo a legislação de proteção de dados. Então, a legislação tão vigente, quem está falando tanto, que a gente acabou de postar aí um vídeo de como está essa situação, é hoje o momento, né? Então, trazer produtividade com segurança e experiência do usuário não sendo afetada. Então, isso aí eu quero entregar, e por isso que eu falo com o Thiago que é minha solução xodó, e o Thiago, de vez em quando, dá uma risada, a gente dá um bate-bola com isso. Complementando essa solução, a gente entrega outra que realmente é um complemento, porque fora, como eu disse, essa solução de HSBS Virtual Desktop, eu preciso, né, hoje usar um desktop virtual dentro de um computador. Esse computador geralmente é um BioD, quer dizer, um notebook pessoal do funcionário, ou um celular. Então, para ajudar, a gente está entregando também um device, então, com acesso a servidores ou a estação dentro desse próprio device. Qual bom? Redução de custo total, porque o que estava acontecendo muito quando eu estava disponibilizando desktop? Então, mesmo sendo desktop virtual, eu estava disponibilizando PC. Então, teve uma correria muito grande das empresas entregando os próprios PCs para as pessoas trabalharem na residência e eles dentro da residência com um PC virtual, né, acessando um terminal, o que a gente antes chamava de antigo terminal service. Então, para ajudar as empresas, a gente está entregando não só, como a gente falou, o desktop virtual, mas entregando essa solução que é o HSBS Remote Access. Então, com ele, uma solução de baixo custo, onde você vai conseguir, com esse aparelhozinho, entregar dentro da residência um ambiente, um perímetro seguro, onde ele vai poder acessar o ERP TOTS, ele vai poder o SAP, o Salesforce, dentro do perímetro, como eu falei, não só acessar, mas acessar e-mail, arquivos, acessar o Teams, acessar calendário, ter tudo que ele precisa para trabalhar de forma segura e, como eu falei, tudo isso sendo gerenciado e entregue com vários dashboards para você acessar. Esse Remote Access é um complemento, é uma solução fantástica, porque redução de custo incrível. Em vez de eu disponibilizar um notebook, em vez de eu disponibilizar um PC, eu disponibilizo um aparelho pequeno para ele, ele vai colocar em qualquer TV, até na própria TV da sala dele, e vira o próprio notebook se ele não tiver. Então isso aí é uma solução fantástica que a gente está ofertando aí para os nossos clientes trabalharem. Volta a bola para o Thiago, pessoal. Então daqui a pouco a gente fala mais. Forte abraço. Solução excelente, André, realmente para ajudar, né, os nossos clientes, nossos parceiros que têm buscado, como o André falou, uma alternativa para essa pandemia, para esse período de home office, como você bem citou, André. E o melhor, né, já em um ambiente totalmente em compliance, tá? Se você aproveitar essa solução, você acaba também resolvendo outros gaps, resolvendo outros problemas de segurança. E aí, falando em segurança, falando também nas questões de investimento, tá? Essa pandemia, ela veio para trazer algumas mudanças de prioridade, né? Então, as prioridades do orçamento foram alteradas, tá? A pandemia forçou os líderes a mudar essas prioridades. Às vezes, o ano fiscal, o ano de 2020, ele tinha um planejamento bem diferente, né? No final de 2019, existia um planejamento bem diferente do que tem sido investido em tecnologia exatamente na prática desse ano, tá? E os principais impactos, foi feita uma pesquisa com uma média de 700 gestores de TI, tá? E 58% dos entrevistados disseram que aumentaram o orçamento com segurança, tá? Vou explicar por que talvez esse movimento. Também 82% planejam contratar pessoas, tá? Aumentar os recursos da área de segurança de sua instituição. Porém, por outro lado, 81% se sentem um pouco pressionados a reduzir os custos com segurança e com tecnologia por conta da crise causada pelo coronavírus. Então, existe um movimento de investimento em segurança da informação, em cibersegurança, porém também existe uma recessão nos investimentos, né? Existe também uma contenção de gastos por conta da pandemia, que também tem trazido alguns problemas para algumas empresas.
os principais investimentos em segurança durante esse período de pandemia, para você que não conhece, tá? Hoje, os principais investimentos, o primeiro, tá? Foi relacionado ao Multi-Factor Authentication. Aqui na HSBS a gente já falou bastante sobre esse tema, sobre esse tópico, de como aumentar a segurança do seu ambiente, de como aumentar a segurança da sua plataforma, e 20% das organizações, tá? Escolheram implantar o MFA, o múltiplo fator de autenticação, para melhorar a segurança da plataforma. E aí, como o André bem citou, tá? Na solução de acesso remoto, né, que ele acabou de citar, ela suporta o MFA também. Então, imagine o seguinte, o usuário, ao acessar o seu perfil, a sua máquina virtual, ele não vai simplesmente precisar colocar uma senha, ele pode ter um segundo fator de autenticação que vai ajudar a confirmar que é realmente ele que está acessando. Então, se o seu RP, se o seu sistema está lá dentro dessa plataforma, você vai garantir que é realmente o seu usuário. Tiago, mas como é essa confirmação? Essa confirmação pode ser através de um token, de uma chamada telefônica, de um aplicativo de verificação que vai mandar um push notification, né? Aquela notificação que a gente recebe no topo do celular para aprovar ou não uma entrada. Existem também outros investimentos com 17% de aumento, tá? A proteção de endpoint, a proteção de dispositivo, anti-phishing, VPN e também a educação dos usuários, que é um fator importante. Eu vou falar de algumas dicas aqui que podem contribuir na educação da maioria dos usuários da empresa, tá? E aí eu trago uma métrica aqui, vou ser bem breve com relação a isso, com relação ao aumento de ataques relacionados ao tema COVID-19, tá? Muita gente aumentou o investimento em tecnologia nesse período de pandemia, né, por conta do aumento de ataques relacionados a esse tema. Porém, eu queria trazer para vocês que não só o Covid-19 é a preocupação para a cibersegurança que precisamos ter. Se você observar, até voltando o slide aqui, tá? Tem um aumento realmente muito grande, porque antes não existia, né, ataques relacionados a esse tema, tá? Mas a segurança da informação, ela tem uma característica muito sazonal com relação ao tema dos ataques, tá? Normalmente, os ataques, eles aproveitam de informações de meios de comunicação que estão sendo vinculados naquele período e aproveita daqueles temas para criar novos ataques. Então, os cybercriminosos, eles são muito rápidos com relação a esse tipo de ataque. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter ouvido falar de mensagens do WhatsApp ou até mesmo e-mails falsos falando sobre o saque emergencial ou até mesmo benefícios de maneira fraudulenta que realmente não eram verdadeiros. Então, muita gente caiu clicando em link do WhatsApp, clicando em e-mails falsos, colocando informações relacionados a esse tema, e não foi apenas o Covid. E o que eu quero trazer para vocês é exatamente isso. Os cyberataques, né, os malwares, eles não são relacionados apenas ao tema de Covid-19. Então, a preocupação ela deve ser contínua. Muita gente até pensa, não, vai acabar o Covid e a gente pode diminuir o investimento ou então esquecer o nosso cenário de segurança. Muita gente tem falado do novo normal, já está bem batido, né, esse tema, mas realmente o novo normal ele vai trazer algumas aprendizagens para a gente, tá? Seja para o home office e seja também para a segurança da informação. Mas eu quero mostrar para vocês que a cibersegurança ela não pode ser vista de uma maneira isolada, porque os ataques de Covid são muito pequenos com relação aos ataques de maneira geral, tá? E aí eu trago aqui algumas dicas de como reduzir a chance de ser a próxima vítima, tá? É muito interessante, e aí eu trouxe alguns dos pontos de investimento, ele estava lá no top 5 de investimento, que é a educação dos usuários, e aí um dos pontos que é importantíssimo é o senso de urgência, é o sentimento de urgência. Normalmente, um cybercriminoso, ele se aproveita de uma mensagem urgente ou de um teor de urgência para, digamos assim, usurpar as informações, para tentar roubar dados ou tentar convencer você a clicar naquele link. Tiago, como assim? Exemplo, às vezes uma equipe da área financeira, uma equipe da área de contas a pagar recebe um e-mail urgente, fingindo ser alguém, fingindo ser algum gestor,
pedindo para fazer um pagamento de maneira urgente. Então, tem que pagar até hoje porque esse boleto vai vencer agora, vai vencer hoje é a última data. E aí a pessoa, por não perceber que é um e-mail falso e por não estar até mesmo descansada, não estar, digamos assim, relaxada no seu ambiente de trabalho, ela pode não perceber aquele e-mail falso. Mais uma vez, pausas durante o dia. Tiago, essa dica não foi uma dica de produtividade? Sim, mas também é uma dica de tecnologia e cibersegurança. Por quê? Se você realiza pausas durante o expediente, se você está trabalhando em sua plena tranquilidade, você pode ter mais tempo para perceber que realmente aquele e-mail é falso, que realmente aquela mensagem que você recebeu não é do seu gestor, não é do seu chefe, é alguém tentando se passar por ele, ou até mesmo usando um domínio diferente, né? E até uma dica aqui que eu vou até antecipar, que é a dica de domínios falsos, tá? Se atentem sempre aos domínios dos e-mails, tá? Muita gente acaba não percebendo, principalmente quando é um domínio que o final é diferente. Então, às vezes o nome da empresa o final do nome da empresa, do domínio, do e-mail é .com.br ou .com. E aí um cybercriminoso, ao detectar um alvo, ele já vai aproveitar e vai adquirir ou comprar um domínio parecido. E aí ele compra um domínio .com.it, .net, .org, e aí você, por não ter cuidado com o senso de urgência, vai acabar achando que aquele e-mail realmente é de alguém da sua empresa ou alguém da TI, tá? Já vimos muitos casos, tá? Eu, André, o Guilherme, já vimos muitos casos de pessoas que, de maneira até mesmo inocente, acharam que aquele e-mail era verdadeiro, mas se tratava de um e-mail falso. E aí todo cuidado com domínios, tá? É muito importante se preocupar com esse tipo de domínio. Nós da HSBS temos algumas estratégias que podem ajudar a minimizar esse tipo de ataque, tá? Mas é uma preocupação importante, tá? Tomar cuidado também com contas pessoais, não misturar contas pessoais com contas corporativas. Então, meu e-mail aqui está lento, não estou conseguindo acessar, vou mandar do meu Gmail, vou mandar do meu Hotmail. Não façam isso, tá? Tá pensando na segurança da informação, pensando no LGPD, como o André bem citou, tá? Alguns dados podem ser dados confidenciais e dados sensíveis que precisam estar em um ambiente controlado. Se você fizer isso, tá, você estará vazando informações que não deveriam passar por aquele outro meio de comunicação, que é um meio não corporativo. Usar sempre MFA, tá? Tiago, tu tá sendo chato com isso, mas é importante. É melhor que você tenha uma senha fácil, uma senha, sei lá, que seja bem fácil mesmo, uma data de nascimento, uma coisa bem simples que talvez qualquer hacker conseguiria detectar, mas que você tenha o MFA do que você tenha uma senha de 12 caracteres, do que você tenha uma senha de 16 caracteres. Por quê? Porque o duplo fator de autenticação vai forçar essa autenticação, né, mais segura. É uma autenticação de dupla checagem. O poder do administrador, eu sempre gosto de falar também dessa dica, porque às vezes a gente que é de TI, a gente não se preocupa com isso, em ser administrador do próprio computador, em ser administrador de tudo, e aí numa situação de um ataque, uma vulnerabilidade, um ransomware, que é um ataque que criptografa os dados de um dispositivo, se você é administrador de tudo, aquele ransomware, aquele script malicioso vai conseguir também criptografar tudo. Então, tomar cuidado com contas administrativas. Às vezes, até a gente que é administrador é importante ter uma conta separada para administrar e uma outra conta separada para o seu uso do dia a dia, o seu uso de trabalho. Cobrir a câmera, também uma dica interessante, uma dica que nem é tecnológica, tá? Mas é importante até pensando em privacidade. Às vezes você saiu da reunião, pensou que saiu, mas não saiu, ficou a câmera aberta. Tomar alguns cuidados com relação a isso, porque nesse período de home office aconteceram alguns casos de pessoas que pensaram que saíram da reunião e foram fazer outras coisas e a câmera estava aberta lá. E mais uma vez, atualize tudo. Não é apenas uma dica de performance, não é apenas uma dica de colaboração, mas também uma dica de segurança, tá? A atualização ela não corrige apenas problemas com a funcionalidade do seu sistema ou do software, mas também fecha problemas de segurança, né? Ela tenta fechar brechas de segurança que foram encontradas naquele software ou dispositivo. Mais uma vez, eu trago a palavra para o meu amigo André, porque ele tem dicas importantíssimas para complementar aqui com a nossa sessão, tá? Eu sei que muita gente pode ter dúvidas aqui, mas o André ainda tem mais algumas dicas para passar para vocês
que eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigado, André. Você tem contribuído muito, enriquecido muito essa nossa apresentação. Tá? A palavra é sua. Obrigado, Tiago. Que bom, que bom. Lembrando, pessoal, que tem um chat aí, então, se vocês precisarem, vão colocando aí, a gente vai ter um momento daqui a pouco, né, assim, a gente vai finalizar já, e aí daqui a pouco abrir para as perguntas. Então, como o Tiago falou aí, né, a parte de ter cuidado com mensagens, então, a parte de conta de e-mail, MFA, cuidado com domínios falsos, atualizar tudo. Então, quando ele falou isso, a gente, claro que fala de segurança. E aí, segurança, como eu também falei de desktop virtual, segurança é minha vibe, né? Eu sou muito focado nessa parte de segurança. E aí, uma solução que a gente tem hoje, exatamente essa parte de proteção completa. Então, imagine que você ou esteja na empresa, ou esteja em casa, e você precisa que as ameaças que entrem, como a gente mostrou lá nos gráficos, principalmente agora no Covid, que está tendo muita gente em casa, que os filhos mexem no computador, acaba que você compartilha o próprio computador com o filho, com a filha, para ver vídeos, para própria assistir aula, né? Então, aí depois você acaba, sai da sua reunião, deixa com seu filho começa a mexer lá. Só que esse computador é o mesmo que tem informações confidenciais, é o mesmo computador que tem informações sensíveis, é o mesmo computador que tem informações empresariais. Então, a gente tem que ter esse tipo de proteção. Então, o que a SBS está propondo é exatamente entregar essa proteção completa, desde a parte de firewall antivírus, onde eu vou começar do bloqueio de ameaça, e trazer esse home office de uma parte segura para dentro da minha organização, porque mesmo ele estando na empresa, eu vou ter o controle da navegação, vou ter relatórios do que está sendo trafegado, e se ele estiver na empresa, eu posso ter exatamente o controle entre os links de um para o outro, ver o que está trafegando, o que está saindo e entrando dentro da minha organização. Eu vou ter controle. Quando a gente fala de LGPD, eu vou ter evidência de que eu vou estar procurando algum tipo de controle. Então, o HSBS Home Security vem para isso, vem para ajudar as organizações a ter relatórios, ter evidência de que o ambiente, mesmo ele estando disperso, quer dizer, mesmo ele não estando na empresa, mesmo ele estando em home, ele está seguro, porque eu consigo comprovar através de relatórios que eu tenho gerência de link, eu tenho gerência de ameaça, eu evito que uma ameaça chegue nele, eu vejo se a máquina está com o antivírus atualizado de forma remota, então eu consigo entregar conformidade, eu consigo entregar segurança de forma remota para dentro da organização. A outra solução é uma solução também de segurança e que pouca gente usa, que pouca gente lembra, que é a parte de arquivamento. Então, imagine que eu tenha dentro da minha organização, principalmente agora que está todo mundo saindo da organização, ficando externo, a organização está ficando sem nada, mas ainda tem muitos arquivos dentro da organização. E aqueles arquivos que estão dentro da organização precisam ser guardados de forma segura. Então, a HSBS está disponibilizando uma parte de segurança onde eu vou colocar todos esses arquivos arquivados de forma segura no ambiente em nuvem, isolado. Então, a HSBS Online Archive é exatamente essa solução de muito baixo custo, é realmente baixo custo. Entre em contato com a gente, você vai ver isso, é um custo bem... Para quê? Para eu tirar esses arquivos, como o Tiago falou, qual é o problema hoje de segurança que a gente está vendo aí nesses ataques? Ataque de ransomware. Ataque de ransomware criptográfico, você perde todas as informações empresariais que você tem na sua empresa. Na hora que você tem aquilo que pelo menos não está sendo usado agora, arquivado, você tem algo na nuvem, um perímetro guardado, onde o ransom não vai atacar. E aí, caso aconteça realmente de um desastre sinistro desse, você vai ter pelo menos as informações vitais da sua empresa guardadas e arquivadas de forma segura. E por final, como a gente falou aí que está todo mundo fora da organização, então o que acontece por estar todo mundo fora da organização? O data center, o CPD, a sala de informática, queira falar o que queira falar, né? Acaba sendo ninguém olhando para ele. Então acaba ficando num ambiente seguro, ninguém está vendo, está todo mundo em casa, mas a empresa está lá, a empresa está funcionando, né? A empresa data center, os servidores da empresa, eles estão em pleno vapor, mesmo vocês estando em suas residências. Então a ideia da gente é colocar um robozinho dentro do seu data center, dentro do seu CPD, dentro da sua sala de informática e monitorar 24 horas por dia como está seu ambiente. Porque você viu que não só está acontecendo no home, mas um número interessante é a parte de incêndio. Então, você não está mais na sua organização para ver se o seu data center está
digamos, o ar-condicionado desligou, está com umidade muito forte, você acabou que os ar-condicionados desligaram, os servidores esquentaram, então o princípio de incêndio é muito fácil. Então, como monitorar isso? Está todo mundo de home. Então, a gente coloca esse robozinho dentro da organização de vocês e esse robozinho vai monitorar com vários dashboards, com acompanhamento, com informação, mandando alertas online para o que você está fazendo. Oi? Voltou? Era isso que a gente queria falar com vocês hoje, pessoal. Só passa o slide, Tiaguinho. Então, queria convidar vocês a participar, né, do nosso Instagram, do nosso LinkedIn e do nosso Facebook. Lembrando que hoje a gente acabou de postar exatamente esse momento aí de segurança que a gente está enfrentando no Brasil da parte de proteção de dados. Então, o que aconteceu aí? Será que a LGPD entrou? Será que não? Então, curtam lá no Instagram, entrem lá no LinkedIn que a gente vai ter. Lembrando que a gente já teve várias matérias voltadas à segurança, já várias matérias voltadas a home office, que a gente está colocando no LinkedIn, que a gente está colocando no Facebook, que a gente está colocando em outras mídias digitais, e que vocês podem estar enriquecendo o seu ambiente. Então, passando aí, Thiago. Então, agende um momento conosco. Esse aí é exatamente o nosso primeiro oferta que a gente colocou lá, que é o HSBS Teleatendimento. É bom porque vocês vão entrar lá e já ver como funciona isso, né? Que qualquer profissional liberal, qualquer fisioterapeuta, médico pode usar. Caso não queira, manda um e-mail para comercial@hsbs. Time fantástico está lá esperando por vocês. Caso não, ligue aí para o telefone. Então, um forte abraço para meus amigos do comercial aí que vão receber esse e-mail. Forte abraço à minha equipe técnica aí que está toda aí online. E agora a gente se despede. Deixa eu só confirmar se tem mais alguma coisa. Para as dúvidas, é isso mesmo. Então, a gente se despede para as dúvidas. Ficamos agora disponíveis, nós três aí, para tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigado pela presença. Foi muito bom esse momento. E espero que tenha sido proveitoso a todos. Forte abraço, pessoal. Beleza, André. André, chegou aqui uma pergunta da Carmen. Eu posso acessar o Virtual Desktop com um TV Box Android? Sim. O ideal é você, claro, não precise. A gente tem o HSBS Remote Access, então, que vai substituir esse aparelho e vai ajudar você, claro, ter uma forma mais confiável, segurança, até porque toda parte de caso de assistência, quebra, a HSBS vai estar, você vai estar recebendo isso como serviço, então vai ser melhor, mas sim, o HSBS Desktop Virtual, ele é tão fantástico porque não só de qualquer aparelho, como a gente falou, assim, né, se tiver um Android, claro, ele pode, se caso esse sua TV esteja um Android, sim, pode, depende só da versão do Android, mas só para você ter ideia, assim como roda em Android, qualquer celular eu posso usar e o pulo do gato eu chamo, é que ele consegue ser adaptável à tela do seu celular. Então imagine que eu vou abrir uma tela igual à tela de Windows 10 do meu notebook dentro do meu celular. Então, se meu celular, claro, for um celular pequeno, ele vai se adaptar de forma menor. Se for um celular mais largo, né, mais retangular, maior, e aí ele vai, claro, se adaptar a isso. Então, é uma forma fantástica, é um ambiente novo, e a gente chama esse recurso de uma tela recursiva. Então, isso aí é muito fantástico. Lembrando que eu não só levo meu RP para o desktop virtual. Eu levo todo o meu ambiente de produtividade, todos os meus arquivos, todos os meus e-mails, todas as minhas mensagens trocadas no Teams. Então, eu crio o que eu chamo um perímetro de segurança e vou entregar tudo isso como serviço. Então, é bem diferenciado hoje no mercado essa parte. Então, fala com a gente aí que a gente pode estar ajudando de forma melhor, caso minha explicação não foi suficiente. Beleza, André, ficou bem claro. André, chegou uma outra pergunta aqui, só colocou o nome Paulo. A HSBS vai fornecer o link de internet na solução de Wi-Fi ou é apenas a solução de conectividade? É a solução de conectividade. Então, a ideia é dar uma tecnologia mesh,
uma tecnologia que vai entender melhor, evitar picotamento, evitar hoje, qual é o maior problema? Você, poxa, você tem tanto recurso, você acaba para fazer uma reunião, você colocando o computador num cabo. Por quê? Porque a gente sabe que a qualidade do aparelho do Wi-Fi acaba picotando. Eu estou com parede na minha casa, de vez em quando eu tenho um aquário, como eu tenho um aquário aqui grande, e a confluência da água acaba impactando na onda, e alguém tomou banho, ligou o chuveiro, a água é um grande fator de atrapalhar as ondas de chegarem no computador. Então, tudo isso causa problemas dentro da minha Wi-Fi, e a tecnologia da HSBS evita tudo isso. Então, a ideia, como a gente falou, é trazer um ambiente de rede Wi-Fi segura. Então, em várias empresas hoje a gente já está fazendo esse serviço nas empresas, onde a gente está entregando isso, e a gente está tendo feedback muito bom dos clientes, dizendo exatamente que está aumentando o que a gente veio falar hoje aqui, a produtividade. Então, as empresas, elas contratam e entregam isso como benefício ao seu funcionário. Então, a HSBS Wi-Fi ele vai chegar, a gente vai entregar, não só entregar, mas ainda dar todo o suporte para a instalação e continuidade da solução dentro do ambiente, no caso do funcionário. André, tem mais algumas aqui, essa eu não consigo identificar de quem foi, mas como posso ter uma Wi-Fi de qualidade em vários pontos da minha casa com vários usuários? Fantástico. Eu não sei se você já ouviu falar em tecnologia Mesh, então MESH. Então, essa tecnologia ela veio exatamente para isso. Ela não trabalha só de vez em quando com 1, com 2, com 3, com 4, depende da sua casa, né? Dispositivos. E esses dispositivos se comunicam. A gente fala muito de repetidor, mas é muito além do repetidor. Porque eles se comunicam e você não sai de um para outro e cai e volta. Não. Você como a gente chama de uma coisa harmônica. Então, eu saio de um dispositivo, entro em outro, e eu não, digamos, meu dispositivo não cai. Eu posso estar com 5, 6 dispositivos de forma diferente dentro da minha residência, e aí o que eu vou fazer? Onde eu tiver, o sinal vai ser mais amplo, eu vou ter um canal específico para trabalhar, mas o mais importante é que eu não vou ter picotamento, porque eles se comunicam de uma forma diferente, de uma tecnologia nova, e eu entrego essa performance aumentando a produtividade dentro da casa do meu funcionário. Isso é o melhor e o mais importante. Show de bola, André. Tem um aqui para Tiago. Tiago, falando de Teams, então essa vai para você. Eu consigo integrar o Teams com a minha central telefônica? Sim, professor. É possível sim fazer essa integração, tá? Existem vários cenários de integração da central telefônica com o Teams. Porém, a gente normalmente precisa estudar se a ideia é ter uma telefonia híbrida ou uma telefonia apenas de nuvem, né? Apenas uma telefonia no Teams. Porque às vezes a gente tem cenários onde eu preciso ter alguns ramais no escritório e preciso ter outros ramais em home office, né? Onde seria possível atender as chamadas e fazer chamadas diretamente do Teams. Só reforçando que isso não se limita apenas ao computador. Então, imagina que eu tenho o aplicativo do Teams instalado em meu smartphone, tá? Eu posso fazer uma chamada através do Teams e essa chamada, ela vai, digamos assim, ela vai binar do outro lado, né? O número da minha empresa, ela vai binar o número corporativo no qual eu estou usando, a linha que eu estou usando para fazer chamada ou receber chamada. Então, respondendo à pergunta, é sim possível fazer essa integração. Logicamente, vai depender muito do seu PABX, pois em alguns casos precisamos conectar um outro equipamento, mas pode procurar a gente que nós podemos te apoiar na evolução desse cenário. Tá? Então, ficamos à disposição nos endereços que o André Alves deixou aí para você, tá? No endereço comercial, ou até mesmo agendar uma conversa com a gente, ou fazer uma chamada. Qualquer um desses canais estaremos disponíveis para conversar com relação a esse cenário. Beleza, Tiago. Tiago, chegou mais um aqui, agora eu acho que é para André. Posso usar o meu computador pessoal para o trabalho e garantir a segurança?
Depende da solução que você está usando. Foi legal essa, né? Então, assim, depende da solução que você está usando. Então, vamos pensar. Hoje a gente está, quando a gente fala disso, claro, a gente fala muito de desktop virtual. Não tem como fugir disso, né? Hoje é a vibe para um home office, porque eu quando coloco, a gente falou muito isso, a gente tem até um webinar falando do momento Covid, pós-Covid, né? Como vai ser hoje o meu momento pós-Covid, porque eu levei desktop para minha residência, que era da empresa, com dados confidenciais, e aí a pessoa usa o RP, não consegue imprimir, e aí tira um print e envia via Zap e que já vai o upload para a nuvem. Então, quando eu falo de mapeamento de dados, acabou, eu não tenho mais ideia onde é que está os dados da minha organização, porque pode estar em qualquer lugar. E quando eu trabalho com desktop virtual, eu crio o que a gente chama, eu vou falar sempre, né, perímetro. Eu crio um perímetro, quer dizer, mesmo que eu esteja dentro da minha residência, mesmo que eu esteja usando meu celular, todas as informações estão ainda num perímetro organizacional, um perímetro nuvem organizacional. Então, eu consigo, como eu disse, ter todo um TOTS, Salesforce, Pirâmide, SAP e vários outros RPs, né, disponível para o meu usuário. A coisa fantástica é que eu chamo isso aí, é o diferencial muito forte dessa solução, é que é a experiência do usuário, porque a maioria eu entrego, né, a aparência server, quer dizer, a aparência de um servidor, e agora eu estou entregando uma aparência de desktop virtual mesmo, de Windows 10, para baratear o custo para as organizações. E isso aí é fantástico da solução. Eu tenho um conceito de multisessão, porque o que a maioria das soluções de virtualização desktops vão fazer? Cada um usuário que vai usar aquela solução vai ser uma máquina virtual que a empresa precisa prover para o usuário. No conceito da HSBS, não. A gente tem um conceito de multisessão. Então, eu tenho uma máquina virtual, e eu posso ter, dependendo da máquina, claro, 10, 20, 30, 50 pessoas naquela mesma máquina. Então, o custo disso para a empresa, para a organização, cai bastante. E aí, por que eu falo isso? Porque eu vou não só entregar uma solução boa, mas uma solução boa e acessível. Lembrando que, para essa solução fechar, né, essa, digamos, solução fechar, eu também, dentro dessa solução, tenho todo o ambiente Office com a parte de segurança e conformidade. Então, não é só o ambiente Office que eu falo SharePoint, e-mail, Teams e toda a suíte do Office 365. É toda a suíte do Office 365, mas toda a parte de segurança. Eu estou falando que eu vou entregar soluções de DLP, soluções de, como a gente falou, de acesso condicional, soluções de multifator de autenticação, mais solução de classificação de dados, dashboard para eu saber se eu estou realmente em conformidade. Então, é uma gama de solução que, assim, se a gente começar a falar aqui, realmente a gente vai extrapolar. Principalmente eu, que já gosto de falar e gosto de falar desse tipo de ferramenta. Então, a gente já tem já tem alguns webinars que a gente colocou aí. Eu até convido a quem realmente queira entender melhor esse tipo de solução a ver esses webinars, porque é uma solução muito fantástica e para esse momento de Covid é o que realmente a gente está mais ofertando e está mais entregando. Eu sou bem assim porque eu gosto muito dessa solução, falei isso no meio do webinar, e é uma solução bem fantástica nesse momento de home office. Beleza, André. Gente, não tem mais perguntas, Tiago, André, fica à vontade. Só completando o que você falou, caso você queira receber esses webinars, pode mandar um e-mail para a gente, tanto para o comercial, tanto também para o time de marketing. Então, o endereço é marketing@hsbs.com.br, que você receberá esses webinars que você, digamos assim, gostaria de assistir. Tem do Microsoft Teams, tem de produtividade, tem de algumas ferramentas do Office, e também tem relacionados ao LGPD e até mesmo segurança, né, o virtual desktop que o André acabou de citar. Chegou mais um aí, Guilherme. Quer responder essa ou respondo? Eu acho que essa é bem tranquila, só para a gente finalizar mesmo. Se não tiver mais nenhum, não sei. Fica à vontade, mande bala. Pode falar. Quer falar ela, eu respondo? Fique à Vamos vontade lá. aí. Vamos seguir o protocolo, Vamos lá, Arnaldo. Estamos em home office e o servidor está na empresa. Como monitoro se o ar-condicionado está funcionando, garantindo o seu funcionamento correto?
Então, vamos lá, para finalizar essa daí foi legal. Então, como a gente falou, a gente tem a solução de data center saudável, que a gente vai colocar exatamente um robozinho, onde ele não vai só monitorar, né, o seu ar-condicionado está ligado ou não, ele vai monitorar a umidade, então ele vai ver se a sala está esquentando, se a temperatura aumentou, se a temperatura diminuiu. Então, por que isso? Porque ele vai levar esse alerta para vocês e vocês vão saber o que está acontecendo dentro do data center, dentro do ambiente. Então, ele vai ter sensores, né, que vai identificar o que está acontecendo dentro do ambiente, né, da organização. Então, primeiro, dashboard é na nuvem. Então, onde você estiver, principalmente na sua casa, você vai ver esse dashboard e vai conseguir monitorar o que está acontecendo na sua empresa, né? Ele vai ter medições diárias, em tempo real, se você quiser. Você pode tirar relatórios para enviar. Você vai receber esse alerta, né? Pode ter o aplicativo instalado, a aplicação de monitoramento para você ter essa atualização. Então, é uma solução bem legal nesse momento de Covid, já que várias pessoas estão em casa e as empresas estão, né, funcionando, quer dizer, estão ligadas, mas não tem ninguém lá para monitorar. Por quê? Porque toda a equipe de TI, toda a equipe de manutenção está em home. Então, isso aí como a gente falou, é um pulo do gato, uma mão na roda e vários outros adjetivos que a gente pode falar. Acho que foi isso que eu queria responder. Ok? Foi isso? Beleza, André. Então, gente, desculpem aí os 10 minutinhos que a gente passou na sessão de dúvidas. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e desejar muita saúde, que a gente passe por essa pandemia e chegue ao final maiores e melhores, tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.